Olá, boa tarde. Nós somos o grupo composto pela Samila Leite e por mim que sou o Raul Braga da Costa. Nós vamos apresentar hoje o experimento 3, a parte prática do experimento, que vai estar vinculado com a força magnética. A gente colocou aqui as instruções, as informações dos integrantes, nome, matrícula e o código solicitado de acordo com as instruções do experimento, com as duas primeiras letras iniciais e os últimos dois números da matrícula. Daí, posto isso, a gente inicia efetivamente a apresentação do experimento. A gente vai, nesse experimento, apresentar a Samila vai apresentar uma breve formulação matemática de como que se calcula a força magnética, vai comentar sobre formulação da força magnética, formulação matemática. A gente vai apresentar um experimento que a gente fez em que a gente mediu intensidade de campo magnético utilizando o sensor de um smartphone, a intensidade do campo magnético de um ímã em diferentes posições. A gente vai comentar sobre algumas especificidades na processo de medição, de aquisição dos dados. A gente vai fazer a apresentação do experimento do galvanômetro, em que a gente vai explicar como que a gente pode fazer mensurações de corrente em posse de campo magnético, em posse de uma bobina. E a gente também vai abarcar na apresentação do experimento como o processo de desenvolvimento de um alto-falante. Então, posto isso, eu passo a palavra para Samuel Leite para dar início à apresentação. Eu vou falar um pouquinho da força magnética. Ela surge quando cargas elétricas em movimentos interagem com o campo magnético. Ela é uma das manifestações da força eletromagnética, uma das quatro forças fundamentais da natureza. A gente tem a força magnética sobre uma carga em movimento, que é quando uma partícula carregada se move dentro de um campo magnético, é, e ela sofre uma força dada pela lei de Lorentz, que é essa que está aqui, aonde F é a força magnética em newtons, Q é a carga da partícula em coulombs, e V é a velocidade da partícula em metros por segundo, B é o campo magnético em Tesla e X representa o produto vetorial. Algumas características dessa força são sempre perpendicular tanto à velocidade da carga quanto ao campo magnético. Ela não realiza trabalho sobre a partícula, pois a força é sempre perpendicular ao deslocamento. Faz com que a partícula se mova em trajetórias circulares ou helicoidais, dependendo do ângulo de entrada no campo. Tem também a força magnética sobre um fio com corrente. Se um fio percorrido por corrente elétrica estiver imerso em um campo magnético, ele sofrerá uma força magnética que é dada por F igual a I, L vezes B, onde I é a corrente elétrica em amperes, L é o comprimento do fio na direção da corrente em metros e B é o campo magnético aplicado em Tesla. Algumas aplicações dessa força a gente pode ter em motores elétricos, altos-falantes, levitação magnética, que é os trem maglev. E temos também a regra da mão direita, que é para determinar a direção da força magnética, usamos a regra da mão direita, que é o polegar na direção da velocidade da carga, que é dado por V, ou a corrente elétrica, que é dado por I. E o indicador, ele dá a direção do campo magnético, que é dado por B, e o dedo médio, direção da força magnética, que é dado por F. Se a carga for negativa, a força tem sentido oposto ao indicado pela regra da mão direita. Um exemplo prático que a gente pode ter disso é o funcionamento de um motor elétrico, que a corrente em um fio sofre uma força magnética fazendo a bobina girar. E aí, com isso, a gente tem o nosso experimento 83. da intensidade, 83. que foi o que a gente fez
Ele é um experimento simples para medir a intensidade do campo magnético, né? Em função da distância de um ímã, e ele pode ser feito com sensor de campo magnético. Ele como um sensor Hall ou aplicativo de smartphone que mede o campo magnético com magnetômetro embutido. No nosso caso, a gente usou o smartphone, e aí a gente usou o ímã, que ele pode ser um ímã de neodímio para o campo mais forte e detectável, né? E o sensor, que foi do smartphone mesmo, que já tinha no próprio telefone. Uma régua ou uma trena, no nosso caso a gente usou uma régua e colou uma fita métrica e marcou as distâncias. A gente usou de 2 em 2 centímetros e o procedimento é só colocar o telefone mesmo fixo com o sensor e deixar o ímã a uma distância, e a cada distância que você vai chegando mais perto, vai anotando. Aí pro final disso, a gente chegar a um determinado gráfico. Aí é que a gente fez isso, a gente soltou do início, a gente começou na distância 0 e foi até a 10. E aí a gente foi indo de 2 em 2, a gente mediu 2, 4 e assim por diante, e até chegar no 10, que aqui a gente pode ver que ainda tá azulzinho, porque ainda tá bem baixo, porque ele tá bem distante, que o ímã, ele tá bem aqui onde eu tô mostrando. E aí no nosso segundo vídeo, 83. que o ímã está mais próximo, a gente pode notar que o ímã tá bem aqui pertinho do sensor do telefone, que tá bem mais alta a carga dada pelo telefone. E aí com isso a gente chegou nesse gráfico, que é o campo magnético em função da distância. Aí a distância aqui em centímetros a gente tem de 0 até 10, 0, 2, 4, 6, 8 e 10. E aqui o nosso campo magnético, né, subindo de 100 em 100. E aí a gente pode ver bem baixinho aqui, e ele foi subindo para cá. E o experimento foi esse. E aí eu vou passar agora para o experimento do galvanômetro. Muito obrigado, Samuel. Agora eu vou apresentar um pouco, falar um pouco sobre a história do galvanômetro, comentar alguns aspectos sobre o processo de desenvolvimento dele e, posteriormente, abarcar a realização do experimento em si. O primeiro galvanômetro que foi construído na história foi feito pelo físico alemão Johann Schreger. Ele foi construído em 1820, em que o processo de construção ele consistiu em enrolar um fio condutor em uma agulha que é ferromagnética, e foi observado que por ter o fio enrolado na agulha, a deflexão da agulha era mais acentuada. E esse daí foi um fenômeno que foi observado, foi a primeira vez que foi construído um galvanômetro. E por conta de se ter um, essa questão da acentuação na inclinação da agulha, devido à quantidade de bobinas, de espiras, esse aparato foi chamado de multiplicador. A gente tem que, historicamente, os galvanômetros eles contribuíram sensivelmente para o desenvolvimento da telegrafia e da telefonia, porque nesse processo de criação se faz necessário realizar mensurações de corrente, ou seja, a gente precisa de ter algum equipamento para poder fazer essas medições, e o que se tinha à disposição na época em que se estava desenvolvendo esses campos, essas áreas, esses dispositivos, era o galvanômetro, ou seja, você utilizava o galvanômetro para medir a corrente elétrica. E a gente tem que atualmente o estado da arte, do ponto de vista de
instrumentos de medição de parâmetro de grandezas elétricas são os multímetros, né, que eles são compostos por amperímetros, voltímetros, que por sua vez eles são compostos por galvanômetros, ou seja, os galvanômetros não deixaram de ser utilizados, eles na realidade eles estão sendo utilizados para poder desenvolver equipamentos mais práticos e que tenham uma melhor precisão nas suas medições. Também foi importante para poder validar as teorias do eletromagnetismo, porque as teorias elas têm que ser validadas na prática ah, para se tornar aceitáveis, né? Para se tornar por conta do processo que é o método da metodologia o método científico. A gente precisa de verificar na prática, ou seja, para poder fazer as medições e comprovar na prática o que as teorias estavam prevendo, se fez necessário utilizar os galvanômetros para poder se obter as aferições dos valores de corrente elétrica. Então, basicamente é isso, essa é a história. Daí eu peço para a Samara passar para o próximo slide. E agora eu vou abarcar aqui o galvanômetro que a gente fez na disciplina de prática de eletromagnetismo. A gente, em laboratório, construiu um aparato para poder obter uma curva, um gráfico, né, de corrente por campo magnético, ou seja, verificar em laboratório qual que é o comportamento do campo magnético para diferentes correntes que estejam aplicadas em uma bobina. E daí nesse processo, da mesma forma que a gente fez no experimento anterior, fazendo as medições de intensidade de campo magnético, a gente utilizou um smartphone, um celular, para poder, com um aplicativo que tem um magnetômetro embutido, fazer as aferições de, de campo magnético. E a gente manteve a posição, nesse caso, a posição fixada do celular, ou seja, do magnetômetro, em relação à bobina, e a gente apenas alterou o valor da corrente que era fornecida, que era a corrente que era aplicada na bobina. Pode passar, Sam. Deu 128. E aqui a gente tem basicamente como estava funcionando o aparato. 128. Ah, não, 126. Agora foi mais dois, né? A gente utilizou um passo ali para corrente 0,2 ampere, ou seja, a gente partiu de 0,4 ampere até 2 ampere, foi variando de 0,2 e 175. 0,2 ampere. E a gente conseguiu observar que 8, o campo magnético 225. ele tem um comportamento linear, ou seja, ele depende linearmente da corrente elétrica que é aplicada na bobina, Uhum. o que posteriormente vai ser ilustrado no gráfico que a gente gerou utilizando os valores que foram medidos, né? Utilizando os valores de campo magnético que a gente obteve para cada corrente que estava sendo fornecida pela fonte de bancada. 1,20. Aí basicamente aqui vai ser, esse vídeo aqui também vai ser uma continuação Deu 387. dos, dos diferentes valores de corrente que foram utilizados para poder obter diferentes valores de campo magnético. E basicamente esse foi o aparato. A gente manteve o smartphone parado e 1,6, apenas alterou a 420. corrente de alimentação.
e a gente obteve o comportamento linear, ou seja, de acordo com a formulação matemática que é fornecida pela teoria, ou seja, o campo magnético depende linearmente da corrente que é aplicada na bobina. Só um ponto antes de passar pro alto-falante, que eu esqueci de comentar. A gente fez uma estimativa, a gente precisou de fazer uma estimativa, da, ou seja, a gente especificou uma distância do sensor em relação à bobina, teve que fazer uma estimativa da quantidade de espira da bobina, teve que especificar o fio que estava sendo utilizado na construção da bobina e a faixa de corrente que a gente iria utilizar. E a gente especificou todos esses parâmetros, a gente teve que ajustar todos esses parâmetros para poder fazer medições que estavam numa faixa de mensuração que era plausível para a realização do experimento. Ou seja, para isso a gente teve que especificar, por exemplo, que a quantidade de espiras para obter uma faixa de campo magnético que seria condizente com o que daria para medir com o instrumento de medição seria de 52 espiras. Daí o valor que foi obtido, a quantidade de espiras foi utilizada juntamente com a corrente que foi utilizada, ou seja, a gente fez uma estimativa ali de que utilizando essa quantidade de espiras, 42 espiras, uma corrente ali de 1 ampere, a gente iria obter algo do tipo de um campo magnético de 300 microtesla. Então a gente teve de fazer essa estimativa levando em conta todas as especificações de quantidade de espiras, de tipo de fio e após dessa análise a gente conseguiu obter os valores que seriam adequados para a realização do experimento. E aí agora passo a palavra para a Sam. Continuando aqui, né, sobre o alto-falante, vou falar um pouquinho da história do alto-falante, né, ele é bem interessante. Ele começou a ser desenvolvido no final do século XIX, principalmente por inventores como Ernst Siemens e Nikola Tesla. Inicialmente era utilizado para transferir sinais telefônicos, mas logo ele evoluiu para reproduzir música e outros sons de maneira mais ampla. O primeiro alto-falante prático foi patenteado por Alexander Graham Bell em 1876, como parte de seus experimentos com o telefone. Desde então, houve muitos avanços tecnológicos, melhorando a qualidade de som e tornando os alto-falantes componentes essenciais em dispositivos de áudio em todo o mundo. O alto-falante, né, como a gente pode ver, ele começou de uma maneira bem só mais assim para transmitir sinal telefônico, e eram alto-falantes bem grandes. Hoje em dia a gente pode ver que o alto-falante cabe num telefone, então tem alto-falante pequeno, tem grande, depende do que você consegue. E o nosso experimento do alto-falante foi um alto-falante caseiro, de fazer em casa. A gente perdeu o nosso vídeo, mas basicamente a gente construiu ele com aquelas cumbuquinhas de festa, de isopor. Aí a gente abriu um furinho no fundo, enrolou um pouco de fio de cobre num pedacinho de papel para ficar tipo um formato, tipo um cubinho, e colocou no buraquinho, no buraco que a gente fez na vasilhinha. E aí nisso já tinha um aparato do professor montado, que basicamente ele já estava lá montado que era só colocar em cima com imã, e aí colocava a música e ele saía, de forma que dava pra gente ouvir muito bem. E a parte nossa de montar era essa, porque o resto estava montado com o do professor, que já estava lá montado com o imã dele, o cabinho que enfiar no telefone para soltar a música, e na fonte de alimentação, que era ligada
direto no próprio alto-falante que a gente fez. A bobina, no caso, que a gente enrolou, ela ficava com 2 fiozinhos sobrando que ligava na fonte e aí colocava uma certa corrente ali e ele funcionava. E aí foi isso. Infelizmente a gente perdeu o vídeo, mas ele funcionou, o professor viu. Mas é isso. Perfeito. Daí agora a gente passa para a parte da discussão dos resultados. Aí, posto isso, eu gostaria de saber de você, Samara, qual experimento te chamou mais atenção do ponto de vista de qual desses três te fez ter uma oportunidade ali de, por conta da experiência, ter um aprendizado ali que para você foi significativo, ou se você teve uma experiência ali que os resultados chamam mais atenção, qual que seria o seu feedback nesse sentido? Assim, esses experimentos, né, são todos muito interessantes, né, por conta do imã mesmo. Eu mesmo nunca tinha ouvido falar no aplicativo, descobri que telefones vêm com ele, nem sabia. E o que mais me chamou a atenção realmente foi o do alto-falante, porque, assim, nunca tinha parado para pensar que era tão simples fazer um alto-falante. E conseguiria fazer, assim, com poucos recursos, digamos, mas, assim, tão rápido, porque, tá, ninguém tem uma fonte em casa igual a gente tem no laboratório, mas eu acho que até com uma pilha talvez daria certo. Talvez fazendo um alto-falante até menor. Mas é bem interessante nesse sentido, de fazer essas coisas e ver. E tem uma coisa também que me chamou a atenção que o professor ensinou pra gente testar. Tipo, tem até o vídeo aqui no início, que eu acho que eu não soltei, que ele ensinou a gente 83. fazer pra ver se estava certo mesmo, né? Que é esse daqui, pra ver se realmente estava apontando pro norte, né? E a gente pode ver que a gente coloca, mexe com a linha e mesmo assim ela sempre volta e aponta para o norte de novo, que a gente até vê a bússola. Então assim, você não precisa ter uma bússola, você precisa somente pensar esse copinho mesmo, a gente só colocou a água e em cima da folhinha tem um pedacinho bem pequeno de um metalzinho. E aí a gente pode ver que quando coloca assim, ó, ele gira e ele volta e aponta de novo. É bem interessante essa questão. Sempre quando a gente mexe com ele, ele volta pro mesmo lugar e fica igual a bússola. Eu acho que os pontos que eu achei interessante, acho que foi esses. Perfeito. Me chamou bastante atenção também essa questão de você conseguir fazer essas aferições do campo magnético utilizando um aplicativo de celular. Isso daí eu não sabia que daria para fazer essas medições com tanta precisão. E assim, o que isso te permite fazer? Que é, sabe, conseguir medir corrente utilizando seu celular. Que é algo que realmente torna o estudante de engenharia eletrônica a par, tipo, faz uma distinção ali do estudante da pessoa que tem de engenharia, das pessoas que estão no senso comum, né? Como que é possível utilizar um celular para poder medir corrente elétrica? Isso daí é um conhecimento que chamou atenção para mim. Eu nunca imaginei que daria para medir corrente utilizando sensores do meu celular. Isso daí foi um aprendizado que agregou significativamente na minha experiência com a matéria e, naturalmente, na experiência com o laboratório. Basicamente foi isso. Posto isso, gostaria de agradecer aqui então a presença da Samara Leite. Então,
Essa foi a apresentação do experimento 3, que teve ênfase em força magnética e, por sua vez, suas diversas destrinchamentos, né? Ou seja, vários diversos experimentos em que você consegue fazer aplicações importantes para a sociedade utilizando conceitos de força magnética. Então é isso, muito obrigado.